Oi pessoal, agora nós vamos resolver a questão de química, a 12ª questão de química do SSA2, tá bom? Aqui já tem alguma coisa que eu escrevi nessa folhinha, e perdoem que está amassadinha porque eu já precisei apagar. No enunciado da questão, a gente vê que existe a equação química que trata sobre a reação do bicarbonato de sódio, o sal sólido ali, com o vinagre, que é uma solução de ácido acético, e nessa solução vai formar esse sal aqui, que é chamado de acetato de sódio. Vai também liberar água e gás carbônico, é o CO2 que vai fazer com que a bexiga, né, encha lá no experimento, tá bom? E o enunciado da questão diz que essa questão ela está completamente balanceada. Então nós temos aqui a proporção 1 para 1 para 1, 1 mol de bicarbonato para 1 mol de ácido acético, perdão, nesse caso é o ácido etanoico, né? 1 mol de acetato de sódio para 1 mol de água sendo formado e 1 mol de CO2, tá? Então as proporções aqui molares: 1 mol, 1 mol, 1 mol aqui, 1 mol de água e 1 mol de CO2 sendo formado. Lembrando, gente, que a pergunta aqui principal da questão é sobre o CO2. Então, a gente precisa, quando existe essa questão de relação molar, a gente precisa conhecer as proporções molares, precisamos conhecer as massas molares também de cada espécie envolvida, ou pelo menos das espécies que estão sendo citadas no enunciado da questão e aquela que está sendo requerida. No enunciado da questão, fala-se sobre, fornece alguns dados sobre o ácido acético, né? Diz o seguinte, que a solução de vinagre, né, o volume da solução é de 100 ml, e fala também da concentração. O vinagre é uma solução de ácido acético na concentração 6% em massa sobre volume. Interpretando isso, gente, está dizendo que essa massa refere-se à massa do soluto e esse volume refere-se ao volume da solução. Como é um percentual, significa que, por exemplo, a cada 100 ml da solução, eu vou ter tantos gramas do soluto. Nesse caso aqui, ó, a massa, a gente está expressa aqui, ó. Cada 100 ml eu vou ter 6 gramas do soluto. Então, tenho 6 gramas. O soluto, no caso aqui, é o ácido acético, em 100 ml da solução. E olha só, o volume da solução, 100 ml. Então, a gente já sabe que aqui, ó, eu tenho a massa do ácido acético utilizada é de 6 gramas, tá bom? Então, já sabemos aqui que o ácido acético, nessa reação, a gente utiliza 6 gramas. E do bicarbonato de sódio, também são dadas algumas informações. Diz que a massa utilizada de bicarbonato de sódio é de 100 gramas. Né? 100 gramas, colocou-se 100 gramas de bicarbonato dentro da bexiga. É importante, gente, a gente conhecer, tanto para o ácido acético quanto para o bicarbonato de sódio, as massas molares, tá bom? Massa molar a gente precisa conhecer, toda vez que tem uma relação aqui molar, a gente precisa saber as massas molares. E como é que a gente calcula essa massa? Como é que a gente sabe a massa molar se a equação não dá? O enunciado, né? A equação não, a questão não dá. Ela não dá diretamente a massa molar, mas temos aqui as fórmulas dos compostos e ela tem aqui, ó, a sua questão, ela vai dar a massa atômica de cada elemento químico envolvido aqui nessa equação. Então, por isso aqui, pela massa atômica, a gente consegue calcular a massa molar. Por exemplo, para o bicarbonato de sódio, eu vou somar as massas atômicas de todos os elementos aqui. Então, para o sódio tem massa atômica 23, o hidrogênio tem massa 1, o carbono tem massa 12, mais eu tenho aqui oxigênio, mas eu tenho 3 átomos de oxigênio, tá vendo aqui? Então, eu tenho que fazer essa matemática aqui, ó, 3 vezes, e aí a massa do oxigênio, tá bom? Aí, somando tudo isso aqui, lembrando que essas informações aqui, ó, essas massas eu peguei aqui. Somando tudo isso, eu tenho que a massa molar do bicarbonato de sódio é de 84, soma tudo aqui, dá 84 gramas por mol. Ou seja, a cada mol, se aqui é 1 mol, eu vou ter 84
gramas, tá bom? Não é 1 mol? Eu tenho 84 gramas. Vou fazer o mesmo para o ácido acético, tá bom? Eu vou pedir para que vocês façam isso, ó. 12 a massa do carbono mais... São 3 hidrogênios, então 3 vezes 1 dá 3, já vou botar o resultado. Mais 12, que é outro carbono, mais 2 oxigênios. 2 vezes 16 dá 32, mais um hidrogênio. E isso daqui, você somando, vai dar 60 gramas por mol, ou seja, para cada 1 mol eu tenho 60 gramas. Lembrando que isso aqui, ó, essa linha aqui é das massas molares. Então, e aqui é a linha número de mols, tá? Essa linha aqui eu vou chamar da linha das massas, somente a massa. Então, ó, se eu tenho 1 mol aqui, e eu sabendo que 1 mol pesa 60 gramas, então essa proporção aqui vai ser de 60 gramas aqui, ó. Então, na proporção eu tenho 1 mol para 1 mol, a massa molar está aqui, e a massa em gramas, né, na proporção da reação, seria de 84 gramas, 60. Isso é para o padrão, né? A gente está pegando a equação química padrão aqui. Vocês podem continuar fazendo isso daqui, isso daqui, isso daqui, e encontrarão as massas molares de cada substância. Aqui a água é 18. Eita, meu Deus, perdi aqui o bicarbonato de sódio é 82, quando você soma 82 gramas por mol. A água 18 e o gás carbônico, perdão, 44 gramas por mol. Então nós temos aqui, ó, façam os cálculos aí, tá? Então se é 1 mol, então a gente só vai transferir isso aqui para baixo, 82 gramas, né? Então significa a proporção vai ser de 82 gramas aqui. Como é 1 mol de água formado, então 18 gramas aqui serão formados e 1 mol de CO2 vai formar 44 gramas, né? Formado aqui. Isso aqui é para a equação, para uma reação química onde se utilize 1 mol disso para 1 mol disso, para 1 mol disso, 1 mol disso, formando 1 mol disso, tá? Só que na sua questão, a gente não parte de 84 gramas de bicarbonato. Parte de 100 gramas aqui, ó. Parte de 100 gramas de bicarbonato. E mais importante, não parte de 60 gramas do ácido acético. Parte de 6 gramas. Então, como o ácido acético é a menor massa que tem aqui, ó, ela vai ser a limitante. Eu já coloco aqui, ó. Então, a partir de 6 gramas de ácido acético. Gente, a partir dessa informação você vai encontrar a massa que vai ser requerida aqui e a massa, vejam, o enunciado da questão ele trata do bicarbonato, do ácido acético e pergunta quanto é o volume de CO2 formado. Então, você só precisa se preocupar com essas 3 espécies. O ácido acético, você já sabe a massa dele. Você agora vai procurar a massa do bicarbonato requerida. E a massa, isso aqui você não precisa se preocupar que ninguém perde nada, está pedindo nada. Você precisa encontrar a massa do CO2 formado. Fazendo uma regra de 3 aqui, você já acha esse valor. Mas, gente, nem precisa fazer uma regra de 3. Olha só, a gente tem aqui, ó, 60 em cima e 6 embaixo, ou seja, isso aqui é 1/10 disso daqui. Então, se eu divido 60 por 10, eu chego a 6. Faço a mesma coisa aqui, ó, com 84 dividido por 10, eu chego ao valor de x, tá bom? Porque é uma relação direta. Então, aqui eu já achei a massa do bicarbonato utilizada para a reação. Pode ter colocado 100 gramas, mas não adianta, só vai ser utilizado 8,4 gramas, tá? Vamos fazer o mesmo, utilizar o mesmo raciocínio aqui. Se aqui foi 1/10 desse valor, aqui a massa produzida do CO2 também vai ser 1/10 do valor padrão, do valor aqui da equação global. Tá bom? Então, aqui é 44 dividido por 10, dá igual a 4,4 gramas. Então, a gente já achou, gente, a massa de 3, né, dos 3 componentes na equação química. Continuando, gente.
a gente conseguiu aqui descobrir a massa não só desses componentes, mas também desses daqui, ó. Só esqueci de colocar. Que a massa do acetato de sódio formada também vai ser 1/10 do que a gente tem da massa molar. Então, a massa vai ser 8,2 gramas. Aqui a massa da água vai ser 1,8 gramas, tá bom? Então, olha, a questão, ela pergunta o seguinte: qual é o volume do gás formado e qual é a massa do acetato de sódio formado? Então, a massa do acetato de sódio a gente já tem. E aí, das alternativas, a única que apresenta essa massa 8,02 é a alternativa A. E para a gente confirmar se realmente a alternativa A está correta, a gente vai conferir agora, calcular o volume do gás, tá bom? Então, para isso, a gente vai usar aquela fórmula da equação geral dos gases ideais, PV igual a nRT, tá bom? Essa é a equação dos gases. E aqui, olha, a questão ela está pedindo o volume do gás CO2. Então, do CO2, a gente vai precisar saber o número de mols, a constante real dos gases nós temos, a temperatura, a questão eu esqueci de colocar aqui, gente, mas o enunciado da questão dá a pressão, que é de 1 atm. Ele também dá a temperatura, que é de 27 graus centígrados. Pede o volume e o número de mols dá para a gente conhecer do CO2, tá bom? Então, olha, aqui, ó, a temperatura, antes disso, a temperatura está em graus centígrados e a gente precisa transformar em Kelvin, porque a expressão da constante real dos gases, ela está em atm, litro, mol, Kelvin. Kelvin é a unidade de temperatura, tá? Para isso, a gente só precisa somar a temperatura em graus Celsius mais 273. A gente soma com esse valor aqui. E aí a gente transforma essa temperatura de Celsius para Kelvin. Então, o valor aqui nós teremos 300 Kelvin, tá bom? O volume é o que está sendo pedido, a gente vai calcular para conferir se a alternativa A mesmo é a correta. E o número de mols do CO2, também, gente, é fácil a gente calcular só olhando para aqui, ó, nem precisa fazer uma regra de 3, ó. Se um mol pesa 44 gramas, né, isso, 44 gramas por mol, 4,4 é 1/10 desse valor, ou seja, é 1 mol dividido por 10 também, tá bom? Então, isso daqui equivale a 0,1 mol, tá bom, gente? Essa massa aqui, ó, 44, é para 1 mol. 4,4 é 1/10 de 1 mol, ou seja, 1 mol dividido por 10 é 1,01 mol, tá? Se você não quiser calcular dessa maneira, você pode fazer uma regrinha de 3 assim, ó. 1 mol, para aqui, 1 mol está para 44 gramas. Quantos mols estariam para 4,4 gramas, tá bom? Então, vai ser x vezes 44, 1 vezes 4,4, tá certo? Então, quando você resolve isso, você vai encontrar 0,1 mol, tá bom? Quando você acha o valor do x aqui. Aí você encontra 0,1 mol. Pode calcular que você vai achar. Então, a gente já sabe que o número de mols aqui é 0,1. Então, precisamos achar o volume. A gente vai isolar o V. Então, tudo que está aqui desse lado, né, permanece como está em nRT. E a pressão que estava aqui multiplicando vai para lá dividindo. Então, nós temos a pressão. Vamos substituir aqui todos os dados. O N é 0,1. O R é 0,082. Vou nem colocar as unidades. A temperatura 300 Kelvin. Vou colocar a unidade. Dividido por 1 atm. Quando a gente calcula isso, nós temos 2,046 e a unidade que sobra é litros. Então, comprovamos que a resposta correta é a alternativa A. Espero que vocês tenham gostado.